Boa noite, povo de Deus. Tudo bem, pessoal? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 1. Antes da gente ler, eu quero lhe mostrar algo que por si só já vai falar bastante com você. E você talvez vai se identificar com o que você vai ver. Coloca para mim, por favor, a primeira imagem. Olha lá, pessoal. Essa imagem, por si só, ela retrata a vida de muitas pessoas. O que é isto, pastor? A situação que muitos estão vivendo. Qual situação, pastor? Situação de pressão. Porque se você ainda não se atentou para isso, a vida nossa, a vida do ser humano, ela é a base de pressão. E às vezes nós nos encontramos assim, pressionados de ambos os lados, e não sabemos muitas vezes qual decisão tomar, o que fazer. Eu sempre costumo dizer que quando a gente se sentir desta forma, ou quando não saber o que fazer, não faça nada, porque se você não souber como fazer e ainda querer fazer, você vai se dar mal. Você pode pecar contra Deus espiritualmente falando, porque fazer o que você não sabe é fazer sem fé, e tudo que faz sem fé você está desagradando a Deus. Mas é uma grande verdade que as pressões da vida, elas muitas vezes surgem para fazer a gente desistir. Pressões de todos os lados, em todas as áreas da nossa vida, e às vezes nós ficamos com essa imagem. E agora o que é que eu vou fazer? Tem aquela outra imagem? Coloca para mim, por favor. Você excluiu aquela? Excluiu? Tinha uma outra imagem que eu mostrei hoje pela manhã. Essa daqui é melhor do que a primeira, mas é a imagem de uma mulher também diante da tela de um computador. Ela precisava resolver alguns assuntos, algumas pendências, e ela pressionada, ela coloca a mão na cabeça. Sabe, às vezes, aquela decisão que você precisa tomar e não sabe como sair daquela situação, e você coloca a mão na cabeça assim, e sem perceber, você começa até a arrancar os cabelos. Quem é que já não se viu desta forma? Quem é que já não passou por esta triste experiência? E a grande verdade é que as pressões, elas estão em evidência na nossa vida todos os dias. Nós vivemos à base de pressão e nós precisamos aprender a lidar com todas elas. Por quê? Porque senão a gente vai sucumbir, a gente vai naufragar. Inclusive Paulo fala acerca disso. Paulo fala do naufrágio na fé. Pare para pensar, e não precisa de muito tempo para você identificar quantas foram as pessoas que um dia estavam aqui com a gente, participavam do corpo de Cristo, mas que naufragaram na fé, voltaram para suas vidas promíscuas que eles levavam antes de conhecer a Jesus. Às vezes, na sua família, você tem vivido assim, como pastor, à base de pressão. E no decorrer da mensagem, eu acredito que você vai se identificar com aquilo que eu vou falar através do Espírito. Sabe por quê? Porque nós vamos abranger várias áreas da nossa vida. E não tem como você não se identificar com nenhuma delas. O Espírito Santo vai falar com a igreja, como falou 7, como falou 9, como já está falando agora às 18. Quem entendeu, diga graças a Deus. Preste bastante atenção, não converse com ninguém, deixa o cachorro latir, deixa o gato miar, deixa a mosca passar aí e fazer barulho. Não se distrai, irmãos, por favor. Quem entendeu, diga amém. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Porque não queremos, irmãos,
que ignoreis o que, igreja? A tribulação que nos sobreveio na Ásia. A Ásia aqui não era o continente asiático. A Ásia aqui é a famosa Turquia nos dias de hoje. Eram tribulações e momentos difíceis que aquele povo estava passando. Você sabe aquele momento assim que as pessoas são pressionadas? É o que Paulo está vivendo, é o que ele está falando, é o que ele está compartilhando com quem? Com a igreja. E Paulo não só diz neste momento, mas olha o que é que ele vai falar a seguinte. Bom, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, a pressão, a adversidade, um momento difícil que sobrevém a cada um de vós. A grande verdade é que nós ignoramos este momento. Paulo faz questão de mencionar que nós precisamos estar preparados para quê? Para o grande dia mau. E se você não se atentou, o grande dia mau já está onde? Batendo na tua porta, batendo na minha. Quantas coisas nós temos visto, quantas coisas nós temos ouvido, coisas horrendas que têm acontecido onde? No nosso meio. E o problema da igreja é que a igreja está assim, Lembrou de alguém? Eu só estou dando um exemplo. Tem gente que ronca mais alto. Tem gente que ronca muito mais alto do que esse exemplo. Mas a igreja espiritualmente ela está dormindo. E ela não se atenta para aquilo que está acontecendo. Ou seja, ela está ignorando a grande pressão. Qual pressão? A pressão que o mundo quer impor na igreja. A pressão que o mundo quer impor na minha vida, como servo e filho de Deus, a pressão que o mundo quer impor sobre você. Inclusive eu tenho falado, eu tenho dito esses dias, que o papel de Satanás é uniformizar. Quem? Todo mundo. Ele quer colocar em nós o rótulo dele, ele quer dar a nós as atitudes que ele tem, ele quer colocar em nós a mesmice. E qual é a mesmice? Pensa o que todo mundo pensa, fala o que todo mundo fala e faz o que todo mundo faz. O que é isso? Isto é algo que vem da parte do inferno e que a gente muitas vezes está ignorando, mas estamos sendo pressionados. Você pode ver, por exemplo, hoje nós já não podemos de uma forma tão explícita assim falar que somos de Deus. Dependendo do lugar que você está, você é isolado, você é banido, você é excluído. Pastor, como assim? Verdade, é só você entrar num curso em uma faculdade federal. Os próprios professores, eles já vão te recriminar se eles souberem que você pertence a Deus, que você serve a Deus. Os colegas dali de sala de aula também, lógico que não são todos. Mas a grande maioria vão empurrar você para o lado, vão rejeitar você, e eu não sei se você concorda comigo, mas uma das piores coisas que o ser humano possa sentir e viver é o ser rejeitado por alguém. Eu acho que não dói mais do que ser rejeitado. Você vai voltar quarta-feira? Vai ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado. Um bichinho, quase que eu comi ele, não estou com fome ainda não. Fala para a pessoa que está do seu lado, faz o L. Na faculdade federal é isso. Você não pode demonstrar que você é de Deus, você não pode falar, porque você é recriminado. Por quê? Por esse povo. E o que é isso? É uma pressão. O mundo quer nos calar, o mundo quer nos deter, o mundo quer nos parar. E de quem é o mundo? O mundo jaz do... então você está entendendo o que eu estou falando. Paulo disse assim, porque não queremos irmãos, ou seja, o povo da igreja não pode ignorar as pressões que o mundo está fazendo. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos ter que se calar, nós não vamos poder falar mais nada, então vamos falar enquanto dá tempo. Porque o dia que a gente abrir a boca, prende, coloca na cadeia, algema, e a gente vai parecer que somos um bandido. Pastor, não vai chegar esse dia, meu irmão, esse dia já está aí. Nós já estamos prestes a viver esses dias. A Bíblia diz que a perseguição da igreja é uma realidade, mas nós estamos ignorando. Missionário, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, não me recordo qual ano foi,
usado por Deus, como sempre o missionário é, para escrever e para depois produzir. Lógico que não foi ele, mas veio dele, partiu dele, aquele grande filme. Qual? Deus não está morto. Aqueles jovens que eram cristãos, que na faculdade, e nós estamos falando de quanto tempo atrás? Por quê? Porque o diabo sempre existiu. Imagina agora nos nossos dias. E quando nós assistimos aquele filme, talvez nós não se atentamos para a realidade, porque talvez não era a nossa no momento, mas já estava o quê? Mas já estava acontecendo. Pressão de todos os lados, e que às vezes nós estamos ignorando elas. Passa. Aí diz assim, ó: pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. O negócio foi feio. Paulo está falando, gente, eu sofri. Vocês não fazem ideia do sofrimento que eu passei. De modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, nós pensávamos que íamos morrer. Quase que a gente desistiu. Passa. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Nós pensávamos que não iríamos escapar, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita até. Digam graças a Deus, irmãos. Ainda que o mundo te pressione, ainda que o mundo arranque de você o teu bem maior, precioso, que é a vida, mas se você morrer com Cristo, no último dia, Deus vai ressuscitar você e fazer você viver em glória com Ele para a eternidade. Qual é o problema? O problema é que a pressão vem e nós desistimos. As situações acontecem com a gente no dia a dia e nós retrocedemos, nós paramos. Não é isso que Deus quer da gente. Não é essa atitude que Deus espera de mim. Não é essa atitude que Deus espera de você. Passa, olha o que ele disse: o qual nos livrou de tão grande morte e também vai continuar livrando. Diga graças a Deus. O Deus que livrou uma, livra duas, livra três, livra quatro, livra cinco, livra seis. Agora entenda, tem gente que está ignorando o quê? Os sinais que Deus está dando, irmãos. Tem tantos livramentos que a gente recebe que a gente não vê que foi a mão de Deus. O que a gente pensa? Coincidência. Pensamos que foi obra do acaso. Acreditamos na sorte. Mas não acreditamos em Deus. Que triste quando eu vejo pessoas assim. Ou atitudes de pessoas assim, inclusive dentro da igreja. Olha o que Paulo está falando, gente. Paulo está falando, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará, irmãos, ainda, passa. Aí ele diz, ó, ajudando-nos também, o quê? Vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graça ao nosso. Paulo está falando o seguinte para a igreja. Paulo está dizendo para eles, irmãos, que muitas pressões Paulo teve que passar, mas que nenhuma delas fez ele desistir, fez ele retroceder, fez ele parar. Dentre estas pressões que Paulo viveu em cadeias, foi açoitado, foi preso, pressionado a desistir do teu ministério, pressionado a desistir do teu chamado, mas ele continuou firme. Os açoites veio sobre as suas costas. Você vai apanhar agora e não vai ser pouco, retalhar as costas de Paulo com um chicote, mas ele permaneceu firme, ele não desistiu. Traições Paulo sofreu, abandonos daqueles que andavam com ele, Paulo também viveu. E como que ele fez? Ele continuou olhando para Cristo, ele continuou olhando para Jesus. É o que muitos não estão fazendo. É o que muitos que estão na igreja não estão fazendo mais. Eu fico pensando como aqueles discípulos de João 6,60 foram ali dados a eles a revelação da parte de Deus. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando com eles, mas eles acharam que aquele discurso era duro demais
para que eles pudessem ouvir. Então eles retrocederam, eles voltaram atrás, eles desistiram de seguir. Se o dia da perseguição chegar, como vai chegar? As pessoas colocarem arma na tua cabeça, ou colocar uma faca na tua costela, do lado aqui do teu corpo, você vai negar Jesus? Com certeza você vai, sabe por quê? Porque você talvez faz bico com as mensagens que eu prego, você não suporta as palavras. Imagine se colocar uma 380 na tua cabeça. Como que você vai agir? Você vai agir como Pedro agiu. Eu não conheço, nunca ouvi falar, eu não sei quem é Jesus. E Pedro negou a Cristo 3 vezes. Por quê? Por causa das pressões, por causa das adversidades. Tem gente negando a Jesus, irmãos. Pode me matar, mas eu não vou negar. Ah, pastor, o senhor está falando assim porque o senhor não viveu. Então, meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Que Deus não permita viver, mas se chegar, meu irmão, você pode ter certeza que a bala ou a facada eu vou tomar, mas eu não vou negar o meu Deus, porque ainda que eu morra, Deus ressuscita e me faz viver com Ele. Por que você está querendo parar? Por que você está querendo desistir? Por que você está querendo abrir mão? Quantas coisas acontecem e você às vezes está abandonando, você às vezes está desistindo, sabe por quê? Por causa de pressões. Quer ver uma coisa? Na igreja, em uma das 7 igrejas da Ásia, o apóstolo João falou algo e deu a eles uma direção. Apocalipse 2:10. Deu a eles uma direção, deu a eles um instrumento das mãos de Deus, que Deus estava passando, para que eles pudessem se atentar, mas eles não se atentaram, irmãos. Que coisa, tem muita gente na igreja assim. Tem 2 lugares aqui, ó. Tem um aqui na frente e tem outro ali, ó. Vem aqui, por favor, 2 pessoas. Isso. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de... Ou seja, vocês vão sofrer, mas não tenha medo, gente. As pessoas vão te pressionar, o inferno vai te pressionar, o mundo vai te pressionar para você fazer o que eles querem. Não se assuste. Por quê? Porque o apóstolo João está mostrando o que vai acontecer, o que está na frente. A Bíblia está mostrando para mim, a Bíblia está mostrando para você o que é que vai acontecer. Nós não devemos ficar assustados. Sabe por que às vezes nós nos assustamos? Porque nós não se atentamos para o recado de Deus. Os terremotos aí, a gente fica, nossa, não, Jesus já falou há muito tempo, está na Bíblia. As pessoas estão morrendo com peste, e não foi só o Covid, não, vai vir muitas e muitas e muitas. Está na Bíblia. Epidemias, pandemia, a gente fica, nossa, o que é isso? O que é isso? Não, cristão. Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado, leia a Bíblia, porque daí você não vai ficar assustado. Porque na Bíblia está tudo, está falando acerca disso. João está falando para a igreja. Diga assim, João está falando para a igreja. Não temas, não tenha medo, porque vocês vão ser pressionados. Desista não. Eis que quem vai pressionar a gente? Quem é que vai pressionar? O diabo. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão, vai prender, vai atrofiar, vai deixar, inclusive, eu sempre digo, se tem alguma área da sua vida que está presa, que está estagnada, que não está andando, tem uma ação do demônio ali. Você tem que se atentar para isso. Lembra lá de Juízes 6? Os filhos de Israel plantavam, quando ia colher, os midianitas vinham e roubavam os cereais. E a Bíblia diz que por causa dos midianitas, o povo de Israel ia se empobrecendo cada vez mais. Eles não conseguiam romper, eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam ir adiante. Por quê? Porque tinha uma presença de um espírito mau, de um espírito do inferno ali, que não deixava eles saírem do lugar. Por quê? Porque prendia eles. Olhe para a tua vida, se algo está preso, se alguma área da tua vida não está indo para frente, tem uma ação de demônio ali, você não pode ignorar isso, porque quando você ignora, aí que ele vai continuar agindo, porque você não crê que é ele que está fazendo, que não é ele que está prendendo. O casamento não está bem, tem demônio, por quê? Porque Deus não fez o casamento para dar errado. Só que a gente fala assim, não, eu não estou falando que você está com demônio, eu estou falando que o demônio está no meio, e é por isso que está vindo a destruição.
o filho está rebelde, o filho virou a cabeça, o filho não obedece, tem demônio no filho, talvez, pode ser que seja nele. Mas possa ser que está só uma ação e ainda não se manifestou por completo. Mas está agindo. E se você não entender, às vezes o pai olha e fala assim, não, meu filho não tem demônio não. É na incredulidade que o capeta age. É na incredulidade que o demônio gosta. Porque na fé, só os filhos de Deus que fazem desta forma. Então você tem que entender isso. O diabo vai lançar alguns na prisão para que sejam o quê? Para que sejam pressionados, para que sejam tentados, para que sejam oprimidos. Esse é o papel de Satanás. Você pode ver, por exemplo, que quando Satanás traz uma bandeja e nela, lógico que não está escrito pecado, mas por detrás dela, o que tem ali dentro é podridão, é o que afasta você de Deus. Aí você vai e se alimenta daquilo. Quando você se alimenta, ele sai de lado, ele sai de cena e só deixa você com o quê? Com o que ele deixa você? Com a culpa. E na sua mente, como é que você vai se sentir? Condenado, mão suja, corpo sujo, coração sujo, e você pensa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? As orações não fluem, o vir no culto, o cultuar não anda, as coisas não acontecem, você abre a Bíblia para ler, e as coisas não, você não entende nada, por quê? Porque você se sente indigno, porque é uma ação de demônio. Ele quer pressionar, ele quer sufocar você. E o sufocado não aguenta respirar. Ou respira com dificuldade. Está tendo dificuldade, irmão? Está passando por luta, irmã? Pois é. Você precisa vencer ela. Inclusive, no término da mensagem, você vai ver algo importante que Deus vai falar com a gente. Passa. Era para ser tentados, pressionados. E tereis o quê? Uma tribulação de quantos dias? Irmãos, eu fico pensando, 10 dias para alguns é muito. Tem gente que não aguenta um dia. Tem gente que não aguenta uma semana, tem gente que não aguenta 2 dias, que já desistem. Você quer conhecer quem é a pessoa? Pressiona ela para você saber. Você tem que ser como a laranja, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado. Você tem que ser como a laranja. Não é só o bagaço, não. A laranja, quando você pressiona ela, o que ela produz? Suco, nossa, e agora seria boa, hein? Suquinho gelado. O problema é que às vezes quando somos pressionados, viramos só o bagaço. E o bagaço aproveita alguma coisa dele, irmão? Sim ou não? Não, o bagaço não aproveita nada. Fala para entrar, dona Dulce, que tem vaga. Sempre cabe mais um. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção, coroa é sinônimo de autoridade, de poder. E Deus, Lucas, não vai dar para qualquer um, Ele só vai dar para aqueles que suportam a pressão. Se você aguenta, você vai ser coroado. Se você não aguenta, você é um derrotado. Inclusive, hoje, nas grandes empresas, quando o RH vai entrevistar o candidato à vaga de emprego, sabe qual é a pergunta que é feita para o candidato? Você suporta trabalhar sob pressão? Porque se você não suporta, você não pode fazer parte do quadro de funcionário dessa empresa. Irmãos, e vou te falar uma coisa, como é difícil lidar com gente. Você está lá no caixa, Andresa, chega aquele cliente abençoado, e às vezes, e tem cliente assim, tem ou não tem? Tem cliente assim, tem ou não tem? É o que mais tem, irmão. Infelizmente, o cliente sempre tem razão, ou felizmente, não sei como você quer entender, ainda mais, preste atenção, ainda mais se você for o dono da empresa. Hoje eu falei algo aqui importante, pega aí a dica. Eu aprendi isso há muito tempo. Sabe como você se vinga de um cliente chato? Sabe, Duda? Sabe, Carol? Como você se vinga de um cliente chato? Sabe, dona Estela? Não é batendo de frente com ele. Não é brigando.
Mas a melhor forma de você se vingar de um cliente chato é você tomar o dinheiro do bolso dele e pôr no seu. Pastor, que é isso? Verdade. A melhor forma de você se vingar, o que você quer dele? Você não quer a chatice, você não quer a ignorância, você quer o dinheiro que ele tem. E para isso, você tem que ter a sabedoria. Qual? A que Deus dá a você. E depois que você coloca o dinheiro dele no seu bolso, que você consegue vender para ele, que você consegue sobressair com aquela pressão que ele te fez, quando ele vira as costas, o dinheiro dele foi para onde? Para o seu bolso, você vê. Faz mais raiva, mas traz também mais dinheiro. É assim que a gente precisa fazer e suportar e viver. Mas às vezes não é o que a gente passa, né, Jajá? É assim que a gente vence os clientes chatos. Você lidar com um cliente chato todo dia, não dá? E como que você vence? Colocando o dinheiro dele no seu bolso, fazendo ele comprar o seu produto. Não é batendo e nem ficando com raiva. É assim que a gente vive, porque as pressões nós iremos enfrentar em todas as áreas. Seja ela qual for, nós iremos viver, nós iremos ser pressionados, mas nós não podemos se submeter às pressões. Inclusive, Pedro nos dá a receita, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? Lançar sobre Cristo, sobre a palavra, a pressão que nós estamos vivendo, a ansiedade que nós estamos passando, a adversidade que se levantou, o problema que se criou. Não é aguentar, porque senão você vai explodir. A pressão, você busca em Deus qual a direção melhor que você deve tomar diante daquela situação. Só que eu confesso para você, nem sempre é fácil de se fazer isso. Porque às vezes quando você é pressionado, você quer logo explodir, você quer logo revidar. Você já ouviu falar do estupinho curto, do pavio curto, do toma lá da cá, do que não come nada engasgado? Pois é. É desses. E é sobre essas pressões que nós enfrentamos que a gente precisa saber lidar com todas elas. É lógico que eu estou citando pressões que fisicamente nós vivemos, mas existem as espirituais. Irmãos, e tem dia que o negócio parece que não vai ter fim, não. Tem dia que parece que o capeta tirou para atazanar a nossa ideia. E ele vem de todos os lados, a mulher já acorda brava naquele dia. Está de TPM. Misericórdia, fuja da aparência do mal. Bicha nervosa. Se você dá bom dia, ela fala bom dia. Você já sabe que o negócio não está bom, sai de perto. Nada que você tentar fazer vai dar certo. Deixa passar. Aí depois, está tudo resolvido. Mas é pressão, irmão. Você quer ver outra pressão familiar que a gente enfrenta? Você está no trabalho, lá o patrão já está te pressionando, e às vezes a mulher liga, o negócio é o seguinte, acabou o arroz, acabou o feijão, e não tem carne também não tem mistura não. Meu Deus do céu, hoje é o dia, deve ser segunda-feira esse dia, porque não é possível. E como que a gente fica? Ainda mais se for naquele dia que, às vezes, o pagamento não caiu na conta, o dinheiro está bem pouquinho, você se sente o quê? Pressionado. Você tem que trazer a comida para dentro da casa. Os seus filhos não querem saber, eles querem o leite, eles querem a bolacha, e você pode parar para pensar como nós vivemos debaixo de pressão, em todos os sentidos. E nós precisamos lidar com elas. Em Tiago 1,12, diz assim, ó. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre o quê? Ou seja, vamos entender isso aqui. Como que a gente compreende que somos felizes por ser pressionados? Com a mente humana é difícil de entender isso, irmãos. Porque o que Tiago está falando é, bem-aventurado é feliz. Como eu vou se sentir feliz sendo pressionado por alguma situação? Ninguém gosta de ser pressionado. Em regra ninguém gosta. Mas o que Tiago está falando é, feliz é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, então entenda que a tentação, a pressão que sobrevém a nós, ela tem um motivo.
Qual é o motivo? De nos fazer ser aprovado. Não é para destruir. Não é para acabar, não é para nos jogar na lama, não é para nos envergonhar, mas é para nos fazer ser alguém aprovado. Diga graças a Deus. E depois que for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Há uma recompensa para aqueles que aceitam ser provados, pressionados e que vencem essa aprovação. Existem inúmeros cargos, patentes, lugares, financeiramente falando, altos, que nós podemos alcançar, mas não é qualquer um que vai alcançar, é somente aqueles que conseguem passar por pressão. Você quer ver, por exemplo, os cargos de confiança, qualquer um que toma posse? Não. Se você é uma pessoa desequilibrada, se você é uma pessoa louca da cabeça, rapaz, quem é que vai colocar você lá, no cargo de confiança? Ninguém. Porque você não suporta. Você vai ser pressionado de um lado, vai ser pressionado do outro, para ver se você não vai espirrar. E se você espirrar, atim. Não é isso aqui não. É aquela pessoa que pega na partida e que não suporta. O patrão logo vai falar, você não está apto ou preparado para esta função ou para este cargo, e quem estiver preparado vai ocupar o cargo e vai ganhar mais do que você, mas o dinheiro é para você, só que você é estourado. Era 10 mil que você tinha que ganhar, mas está ganhando 1.300, por quê? Porque você não aguenta pressão, foi reprovado no teste, e você tem que aprender a lidar com isso. É o fim? Não, virão outros testes pela frente, inclusive lá em 1 Pedro, capítulo 1, coloca na versão NVI para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo do quê? De provação. A provação que enfrentamos, as pressões que se submetemos a ela, muitas vezes vai tirar da gente a alegria. Mas deve ser por um momento. Escolher viver de forma triste é uma opção que nós temos que tomar. Ou para sim, ou para não. Por quê? Porque ninguém gosta de passar por provações, ser privados de alguma coisa, pressionados acerca de algo. Então vai nos causar tristeza, sim, passa. Aí continua dizendo o seguinte, ó: assim acontece para que fiquem comprovado o quê? Que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que seja refinado pelo... O problema é que nem todo mundo passa nesse teste. É por isso, irmãos, que Jesus disse, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Por causa disso aí, ó. Tem muita gente que na hora da pressão nega a fé, naufraga, afunda. Pedro foi pressionado, o vento veio forte, o que ele fez? Ele afundou. Tem casamentos que estão afundando, irmãos, porque não estão sabendo lidar com pressões. Tem vidas financeiras que estão afundando. Por quê? Porque justamente não estão sabendo lidar com as pressões. Como eu disse, torno a repetir, vivemos em um mundo onde a pressão é uma realidade em nosso meio, na família, no trabalho, na faculdade, em qualquer outra área. Vivemos debaixo de pressão. E como é que a gente está lidando com tudo isso? Por que muitos casais se separam? Porque talvez não aguentam viver pressionados pelo cônjuge. Às vezes o marido é ciumento, a mulher é ciumenta, o cara é possessivo, a mulher é possessiva, às vezes o cara é terrível, como a mulher também. E é uma pressão física, é uma pressão psicológica, e o que é que vai vir à mente? A melhor decisão a se tomar, humanamente falando, é separar. E eu sempre digo para pessoas que me vêm pedir conselhos: está vendo esse que está do seu lado? Estou. Está vendo essa que está do seu lado? Estou, pastor. Pois é, tem pessoa pior do que ele, tem pessoa pior do que ela.
Ela não é a pior e ele também não é a pior. Por quê? Porque todos nós temos o quê? Defeitos. Um menos e outros mais. E se você pegar o que tem mais? Eita glória. Sabe por que as pessoas se separam? Porque elas não acreditam que Deus pode mudar. Ou que Deus pode transformar a história deplorável que elas estão vivendo. Perder a confiança, já não tem mais fé. Porque quem tem, acredita até o último segundo da sua vida. Diga graças a Deus. Você está sendo pressionado, pastor? É o que eu mais estou vivendo. Saiba lidar com todas as pressões que você está enfrentando. Seja em qual área for, seja onde for. Viva. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13, pode deixar na NVI, Paulo disse assim, ó, não sobreveio a vocês tentação, pressão que não fosse comum aos homens. Tem traduções que diz que não seja humana, provações que não seja humana, ou seja, que não é comum a todas as pessoas. A Bíblia diz que Jesus foi em tudo tentado, porém não pecou. Você vai ser pressionado, sim, principalmente pelo inferno, ainda mais nos dias em que estamos vivendo. As pressões espirituais vão acontecendo e eles querem tirar a nossa voz, eles querem nos calar. Essa semana eu fui comprar uma Bíblia para o meu filho, e aí o rapaz lá, que eu sempre compro Bíblia com ele, falou assim, ô pastor, o senhor não quer levar a Bíblia graça sobre graça? Eu falei, nossa, qual é a tradução? Ela é LGBTQI+. Já tem a Bíblia para eles, irmão. Graça sobre? E o nome que eu dei para ela, desgraça sobre desgraça. Porque é o que eles estão vivendo e é o que eles vão viver se eles não se Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da conduta. Eu estou falando da prática. Nós devemos dar o nosso amor e prestar toda a nossa ajuda. Mas a prática, se a Bíblia condena, eu não posso ser negligente de poder aprovar o que a Bíblia está condenando. Por isso que eu condeno também. Não a pessoa, mas a prática. Mas a Bíblia deles já existe. Daqui a pouco, você viu a matéria? Que eles estão querendo retificar. O que é retificar? É consertar, porque segundo eles a Bíblia está errada. E eles vão tirar alguns versículos da Bíblia. E quem tem Bíblia, guarda, porque daqui uns dias, Bíblia original você não vai ter mais. Celular, hoje a atualização, o celular recebe todos os dias, o tablet, o computador, recebe atualização todos os dias. Nos smartphones, eles vão atualizar e vai vir com as versões, vai vir com os versículos já tirados. Mas aqui, ó, a original, essa eles não podem mexer. Guarda ela. E daqui, sei lá quantos anos, você vai lembrar do que eu estou falando para você. O negócio está ficando feio. A coisa está ficando complicada. E a pressão já está na nossa porta. O que Paulo está falando é que é comum isso aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem. Ou seja, toda a pressão que é colocada sobre nós, nós podemos suportar para poder vencer. Não é para destruir a gente não, irmãos. Inclusive Salomão falou algo a respeito disso no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 10. Provérbios 24, 10 diz assim, ó. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, pergunte assim, você é um vacilão? Quantas pessoas estão vacilando quando são pressionados? Quantas são as pessoas que vacilam quando sobrevém a elas um momento de dificuldade, um momento de aflição, aquela pressão mesmo, elas pegam e retrocedem na fé. Mal sabem elas que Paulo, através do Espírito de Deus, em Hebreus 10, 38, declarou que aquele que recua, Deus não tem prazer neles. Muitas vezes nós nos pegamos assim. Por causa de pressões, retrocedemos. Por causa de situações contrárias,
nós desistimos. Como eu sempre tenho dito, e não me canso de falar, entenda algo para você compreender de uma vez por todas. A pressão que talvez você está sofrendo vem justamente da parte do inferno, justamente para fazer você parar. Porque o diabo não quer que você avance, ele não quer que você continue, ele quer desestimular você. E para isso, ele vai usar depressões, para que você sinta o fardo muito pesado, difícil de carregar, a tal ponto de você desistir, a tal ponto de você retroceder. Há um tempo atrás, a minha esposa viveu isso. Ela tinha uma colega que era obreira junto com ela. Acho que era isso, acho que ela era obreira. Ela era mãe de santo. E ela se converteu. Não lembro se era obreira ou se era só membro. Ela se converteu e foi para a igreja. E a mulher era uma benção. Mas o que é que aconteceu? Você acha que o diabo desistiu dela? Você acha que o diabo desistiu de você só porque você é dizimista? Você acha que o diabo desistiu de você só porque você desceu as águas? Você acha? Se eu achar que o diabo desistiu de mim só porque eu sou pastor, eu já estou na mão dele, irmão. Porque ele não vai desistir. Ele quer eu mesmo, é você mesmo que ele quer. E esta mulher se converteu, batizou, foi para a igreja. Mas o que é que aconteceu? Pressões na mente. O diabo pressionando. Chegou um dia, ela chegou para o pastor e falou: pastor, não tem jeito mais. O que foi, irmão? Vou voltar para o terreiro. Por quê, pastor? Olha o que ela disse: se eu não posso com eles, eu vou ter que unir-se com eles novamente. E ela deixou de servir a Deus e voltou para o terreiro. Por causa do quê? Você acha que o diabo quer fazer o quê com você? Ele quer levar você de volta a viver aquela promiscuidade na pornografia, quer fazer você ser aquele pecador que você era quando você encontrou com Jesus. E para isso, ele vai te pressionar. Para isso, ele vai preparar momentos e circunstâncias para você desistir. É por isso que você está enfrentando tantos problemas. Parece que eles não têm fim. Parece que eles não acabam nunca. Só parece, né, irmãos? Ainda bem que nem tudo que parece é. Olha o que eu marquei aqui, ó. Eu sei que isso nem sempre é fácil de fazer. O quê? Colocar as nossas ansiedades ali nas mãos do Senhor. Nem sempre é fácil, porque quem está pressionado é que sabe de fato o que ele está vivendo. Mas é a melhor opção e é a saída que você deve fazer, lançar sobre Cristo. Nem sempre isso é fácil de fazer, mas é em um momento de pressão que você deve ter a única atitude, a única maneira, a única saída de você assim fazer, porque é assim que a Bíblia diz, e fazendo assim, você vai andar, passar por cima dessa circunstância e não ser aterrados por ela. Lembra da primeira imagem? Coloca lá para mim, por favor. Volta lá. Quando você se sentir assim, ó, pressionado de ambos os lados e não saber o que fazer, lance sobre Jesus. Busque uma resposta de Deus. Procure a palavra de Deus. Não faça o que você quer pela intenção do seu coração, porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Cuidado. Cuidado. Cuidado nos momentos de pressão. Mateus 27, versículo 1. Diz assim, ó: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de fazer o que com Jesus? Eles queriam arrumar uma oportunidade para matar Cristo. E eles conseguiram. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque existia um
no meio de Jesus, que andava com Jesus, que não suportava a pressão. Quem foi esse? Judas. Pressionaram ele, sabia que ele andava com Cristo, chegaram até ele e disseram: o que é que nós devemos fazer para pegar? Você sabe aonde ele vai? Você sabe onde ele anda? Você sabe com quem ele anda? Fala para nós, porque nós vamos pegar ele. E aí, irmãos, chega num ponto que Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Vamos abrir um parênteses aqui, para a gente comentar algo importante. Cristão de verdade não se vende, irmãos. Vamos falar de algo recente? Quantas foram as pessoas que se venderam nessa política que passou? Por causa de um churrasco que prometeram, por causa de um cargo que prometeram, por causa de 10 litros de gasolina ou de um sacolão, uma cesta básica, como muitos conhecem, e venderam. Sabe qual é o problema? O problema é que as consequências virão, como veio para Pedro, como veio para Judas, como veio para tantos outros. Talvez ainda não chegou, mas a conta vai chegar. Você tem que pedir perdão para Deus. Você não pode ter valor. Quando você se vende, você não está vendendo qualquer coisa, você está vendendo o seu caráter, você está vendendo a sua idoneidade, pelo menos eu acredito que você deveria ter, você está vendendo os seus princípios. Você não pode ser como Esaú foi, que trocou o direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Por quê? Porque não aguentou a pressão. Quantos estão fazendo assim, irmãos? Não tenha preço. Você não pode ter preço. Fecha parênteses. Chamaram Judas, pediram a ele, Judas deu a direção e deram 30 moedas de pratas para Judas, que era o valor referente a um escravo daquela época. Jesus para Judas não valia nada, valia menos do que o gato em terra. Você sabe o que é o gato em terra, né? Sabe ou não? Sim ou não? Você não sabe o que é o gato em terra? Só não sabe, dona Silvana. Então, era isso que Jesus valia para Judas. Como muitas pessoas estão trocando, sabe, os seus princípios, e estão vendendo. Que triste, irmãos, mas é a grande realidade nos dias de hoje. Bom, Judas, diante de uma situação, eles prepararam para poder matar Jesus, passa. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Pegaram uma corda, prenderam Jesus e levaram para Pilatos. Passa. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora o quê? Ele estava ali, porque o traidor, ele anda com você. O traidor não está longe, não. Em regra, o traidor está bem perto. Mas deixa isso para lá, né? É um assunto constrangedor. Vamos falar disso outro dia. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, passa. Foi tomado de remorso. Parecido com arrependimento, até as atitudes são parecidas, mas nem tudo que parece é. O que está em remorso e o que se arrepende chora também, os dois fazem a mesma coisa, mas tem uma distinção ali que um outro dia eu explico para vocês. Fica para um próximo culto. E foi tomado de remorso, e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos. Cuidado com essa turma aí, viu, irmão? Você é a turma da farofa, os farofeiros. Cuidado com essa turma da farofa. Né, Taíla? Cuidado com esse povo, os farofeiros, religiosos, os fanáticos. Cuidado com esse povo. E em todo lugar tem eles. Cuidado. Por quê? Porque quando ele foi tomado de remorso, devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos. Eles pensavam que eles eram religiosos. Na verdade, eles eram. Não tinha nada de Cristo neles. Eram fanáticos mesmos. Que eram aqueles que Jesus sempre foi contra eles. Gostavam de orar em pé, em praças públicas, orar em voz alta, para todo mundo ouvir o que eles estavam fazendo. Eles gostavam de cargo, de crachá, de patente, mas do Espírito de Deus eles não tinham nada. E, infelizmente, essa classe
ela ainda existe nos dias de hoje, e como vocês estão vendo, eles estavam dentro da sinagoga. Até hoje existe esse povo, no meio da gente, irmãos, no meio do povo de Deus. É uma realidade, tá? E os líderes religiosos e as 30 moedas de prata. Judas foi lá para adiantava o quê? Jesus já estava preso, prestes a ser morto, ele viu que Jesus era sangue inocente, não adiantava mais nada. Porque o que eles queriam, eles já tinham nas mãos, que era Jesus, e Jesus preso. Passa. Aí diz assim, e disse, pequei, pois, traí sangue inocente. Agora que você descobriu? Pois é. E eles retrucaram a Judas. Que nos importa, rapaz? O problema agora é teu, a responsabilidade é sua. Se vira. Nós não temos nada a ver com você. Lembra que eu disse outrora? Eu disse assim, o diabo lhe apresenta algo muito sugestivo. Parece que é prazeroso, parece que é lucrativo, mas vai lhe afastar de Deus, e às vezes você pega. Cuidado. Eles prepararam para Judas, pressionaram, ele cedeu. Quando ele percebeu que o sangue era inocente, ele veio devolver as moedas, mas já era tarde demais. A Bíblia diz, no versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, e saindo foi e tirou a própria vida. Ele se enforcou. Que triste, irmãos. Olhe para mim, quantas pessoas, por não suportarem a pressão, dão cabo da própria vida, contraíram dívidas, os credores estão batendo na sua porta todos os dias, a vergonha dos vizinhos, porque os vizinhos já sabem que aquele é a quem você deve, e você nunca passou por essa situação, por este constrangimento, e o que é que já veio na tua cabeça? Eu vou dar um tiro. Eu vou me matar. Eu não vou perguntar, porque talvez você se sinta constrangido. Mas aqui nesta noite tem pessoas que já pensaram isso. Se você quiser levantar a mão, levante, não tem nenhum problema. Olha lá, uma já levantou. O Espírito de Deus está aqui. E ele está indo de encontro com você que precisa desta mudança, porque as pressões não deixarão de existir. Às vezes você vai ser pressionado pelos pais, você vai ser pressionado pelo seu patrão, você vai ser pressionado pela tua esposa, você vai ser pressionado pelo marido e você vai ser pressionado pelo inferno. E o que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Judas foi pressionado e deu cabo na própria vida. Moisés, lá em Números 20, versículo 7, coloca para mim, por favor. E o Senhor disse a Moisés, passa, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá em água, ou seja, fale com a rocha, porque a rocha vai produzir água, passa. Olha o que diz, vocês tirarão água da rocha para a comunidade ali era o povo de Israel, e os rebanhos, e todos eles vão beber e vão saciar daquela água. Até aí tudo bem. Qual é o contexto da história? O povo tinha sido liberto do Egito, povo que não aguentava passar por pressões e provações, porque lá no Egito eles comiam pepino, alho, melão silvestre e cebola, e não reclamava, até porque era escravo e não tinha como reclamar. Apanhava e ficavam quietos. Quando Deus libertou aqueles, me permite falar assim, aqueles excomungados, na primeira dificuldade, o que é que eles fazem? Reclamam por causa da pressão. Qual era a pressão? Não tinha água para beber. Mas lá eles só bebiam água quando a eles eram dadas. Eles não podiam nem pedir, não podiam nem falar que estava com sede e não tinham o direito de reclamar. Jesus, como todos nós sabemos, o próprio Deus dava coluna de fogo, dava coluna de nuvem, mandava o maná dos céus, deu carne até assada para o povo. Eita glória! E mesmo assim o povo reclamava. Chegou diante da primeira pressão, não tinha água, e quando acharam a água era amarga. Aí que eles reclamaram mesmo. E eles reclamavam contra quem? Contra Moisés e contra Deus. Porque eram povos que não aguentavam ser pressionados. Você já ouviu aquele episódio, aquele
eu não sei se passa mais o limite, no limite, já viram isso? Já viram essa programação? Pois é, aqui lá vive debaixo de pressão. Você aguentaria? Talvez você já está no seu limite, né? E por isso você está pensando em parar. Bom, Moisés, diante de uma pressão, de quem? Do povo, ele busca a Deus, porque é a decisão mais acertada que a gente faz. Só que o que é que adianta se você buscar Deus para não fazer o que Deus vai te falar? Porque foi o que Moisés fez. Vamos ver? Passa. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, porque Deus havia dado a ordem, como este lhe havia ordenado. Bom, tem pessoas, irmãos, que só cumprem na parcialidade o que Deus fala. Não é parcial, é total. Deus mandou ele pegar a vara? Mandou. Ele foi e pegou. Olha outra coisa que ele fez porque Deus mandou. Passa. Moisés e Arão reuniram a assembleia, o povo, em frente à rocha. Foi isso que Deus mandou? Foi. Moisés fez? Fez. Só que agora ele começa a desobedecer. Porque tem gente que é assim. Só fazem o que eles querem. O povo continuou pressionando, falando, e Moisés chegou para o povo e disse assim, ó, e Moisés disse, escutem, vós todos rebeldes. Nossa, que discurso bonito, mas Deus não mandou ele falar. Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde, pelo menos nessa hora não. Mas ele fez. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Passa. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Deus mandou bater ou falar? Deus só mandou falar. Ele bate na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e todos ali beberam. Passa. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, passa, vocês não conduzirão este povo, esta nação, esta comunidade para a terra que eu dou a... Qual era a terra que Deus havia prometido? Uma terra que mana leite e uma terra que mana mel. Moisés não entrou. Ele viu com os olhos, mas lambeu com a testa. Ficou fora da terra prometida. Por quê? Porque não soube lidar com a pressão do povo. Você sabia que tem pastores que pedem para sair de alguns lugares, de algumas igrejas, porque eles são pressionados pelo povo? Me perdoe, talvez tenha algum pastor me assistindo, vai me assistir, né? Você é um covarde. Porque se Deus te enviou, ainda que o povo te pressione, ainda que a igreja aparentemente não seja boa, ainda que a cidade é ruim, se você é de Deus, você vai levar a bênção para lá. Se você é de Deus, você vai chegar com a luz e as trevas vai ter que sair. Se você é de Deus, a presença de Deus vai estar com você e o capeta vai ter que bater em retirada. E o que era ruim vai ficar bom. Diga graças a Deus. Irmãos, vai chegar um tempo que eu vou sair daqui, como também chegou um tempo que eu vim para cá, mas eu não vou pedir para sair, eu não sou louco. Eu conheço pastores, colegas meus de ministério que pediram para sair de determinadas igrejas onde eles foram enviados da parte de Deus e nunca mais foram ninguém na vida. Estão na igreja até hoje, alguns nem na igreja estão mais, porque pediram para sair. Por quê? Porque são covardes. Porque não aguenta a pressão. Irmão, você quer fazer raiva em mim? Pode fazer. Para alegria ou para tristeza. Eu não vou pedir para sair. Vou ficar. Por quê? Porque se tem algo que eu sei lidar é com pressão, irmão. E com pressão, você não vai ter nada comigo. Quem está entendendo, diga amém. Moisés foi pressionado, fez o que não deveria fazer e ainda não entrou na terra prometida. 1 Samuel 3,8. Primeiro livro do profeta Samuel, 13,8, perdão. 13,8. Diz assim, coloca na arque, por favor.
E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, que era um povoado, um local, o povo se espalhava dele. Passa. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? E ofereceu o holocausto. Passa. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Saudar é cumprimentar. Passa. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Passa. E tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Passa. Eu disse. O que ele falou? Eu disse. Ou seja, peraí, vamos entender isso aqui? Ele estava falando por si só, por conta própria. Não era o que Deus mandou ele fazer. Sabe por quê? Porque aquele que não aguenta pressão, ele não é dirigido por Deus. Ele é dirigido pela sua própria intuição, pelo seu próprio pensamento, como Saul foi. Olha o que Saul falou: eu disse, o povo vai vir, mas o povo não tinha vindo ainda. Os inimigos não tinham arredado o pé do lugar, mas para Saul, por causa da pressão, ele já via o povo vindo contra ele, e talvez ele já se via como um fracassado, e como um derrotado, e como morto. Porque quem age na pressão, sem a direção de Deus, sempre vai agir pela carne. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim de igual, e ainda a face do Senhor não orei. Eu forcei-me e ofereci o holocausto. O que Saul está dizendo? Tem uma outra tradução que dá a entender que Saul diz assim: ó, eu fui forçado a oferecer o sacrifício. Espera aí, irmãos. Quando você for forçado a fazer algo, não faça nada. Eu aprendi algo desde quando eu cheguei na igreja. Presta atenção e olha aqui, por favor. Quando chegar alguém para você e falar assim, ó, tá aqui, é pegar ou largar. Se você não pegar, eu vou dar para outro. Pode dar para outro, que aquilo não é seu. Porque o que Deus preparou para você, ninguém vai colocar a mão. Ninguém vai pegar. Ninguém vai tomar o que Deus tem para você. Não é na pressão que você tem que tomar a decisão. Não é na pressão que você tem que arrumar a sua roupa e sair da sua casa. Não é na pressão que você tem que fazer o que você não deveria fazer. Não é na pressão, irmão. Você está querendo fazer o que você quer. Para, você vai ter problema. Não sei para quem é, mas como dizem, o recado está dado. Ele se sentiu forçado e fez o que não deveria fazer. Passa, olha a consequência. Então disse Samuel a Saul: agistes o quê? Quem age na pressão é louco, é um nécio, é um doido. Você não acha, você não pode agir quando você está pressionado. Você respira, alto lá. Aí você ora, se consagra, busca a direção de Deus. Aí você toma a atitude quando Deus mandar, não é na pressão. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Passa. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... O reino era sempre para ser de Saul. Mas ele errou por causa de uma pressão. Falhou. E Deus teve que tirar ele do trono. Por quê? Porque para exercer um reinado e um trono, só quem sabe lidar com pressão. O gigante Golias apareceu, não apareceu? Essa é a história. A mesma afronta que Golias fez com Saul, também fez com Davi. A mesma coisa. Inclusive, Golias chamou Davi de cão. Um cachorro. E Davi não se submeteu à pressão, pelo contrário. Ah, é? Eu vou contra você e ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça. Irmãos, que lindo isso. Não é a sua que tem que ser cortada, é a cabeça do teu adversário que tem que cair por terra. Está te pressionando? Vença ele hoje.
Está sendo pressionado? Estou. Vença isso agora. Não precisa abrir, mas lá em Gênesis 39 fala a história de José. Foi colocado na cisterna, foi vendido como escravo para os ismaelitas, foi parar na casa de Potifar, lá no Egito. Depois a esposa de Potifar tentou assediá-lo. Ele não cedeu àquela pressão, mesmo indo para a prisão. Ele poderia ter falado, mas ele não submeteu, foi preso. Depois Potifar tem um sonho que só José consegue revelar, e ele volta para servir ali o rei, e depois que serviu o rei, ele foi ser governador do Egito. Se ele tivesse se submetido àquela pressão, quando é que José teria se tornado um governador? E sabe qual é o pior da história? Porque quando ele se torna governador, lá na terra dos seus pais houve fome, e toda a sua família saiu da sua terra para ir procurar mantimento no Egito, porque só no Egito era que tinha alimento, e José foi o único que pôde alimentar aqueles que estavam com fome. Sabe por quê? Porque ele não cedeu às pressões da vida. Meu irmão, o que é que você tem para oferecer para os outros? Talvez o que você está passando é medo, talvez o que você está passando é incerteza, talvez o que você está passando é incredulidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você passe fé, Deus quer que você anime o coração da tua família, Deus não quer que você desfaleça o coração deles. É isso que Deus quer. Mas às vezes somos nós que estamos precisando, né, irmão? Sabe por quê? Por causa das pressões que nós não estamos sabendo lidar. Daniel 6,10. Coloca para mim, por favor. Daniel, pois, quando soube que a escritura, que o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se colocava de joelhos, e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava. O decreto e a pressão foi dada. Ninguém pode orar, e se orar, os leões estão todos com fome, e vocês serão jogados lá dentro. Irmão, quem é que oraria? Tem gente que já nem gosta de orar mesmo, né? Seria só um ensejo para continuar no orando. Mas Daniel não. Daniel é diferente. Ele corria o risco de vida se ele fosse pego orando ao seu Deus. E o que é que ele fez? Desistiu de orar. Foi isso, irmãos? Foi isso? Sim ou não? Ele continuou a orar, como sempre de costume ele fazia. Foi pego orando e jogado dentro da cova dos leões. E os leões, naquele dia, estavam todos de jejum, irmãos. Naquele dia, eles não queriam carne. Sabe por quê? Porque quem age na pressão, age na carne, age por conta própria. Aí fica fácil para o diabo, que ali, representando os leões, o devorariam. Mas quem age e aprende a superar, suportar as pressões, tem o Espírito de Deus, e no Espírito, jamais o leão vai te devorar. Você vai vencer, você vai suportar, você vai passar por cima, e a vitória, com certeza, Deus lhe dará em o nome de Jesus. Jesus foi pressionado. Se você vê em Mateus 4, depois de 40 dias de fome, porque ele jejuou, o diabo aparece: transforma essas pedras em pães, lance aqui nesse precipício, prostre-me e me adore. E todas as vezes, diante da pressão, Jesus falava o quê? Está. Por quê? Porque ele sabia o que estava escrito na carta de Pedro: lançai sobre ele as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele venceu as opressões ou as pressões, dizendo: está escrito. E depois o que é que acontece? Os anjos o serviram. Não é o diabo que tem que servir você, irmãos. Quem tem que servir é os anjos de Deus. E eles estão preparados ainda hoje, com as bandejas nas mãos, para trazer a você a melhor culinária que você já provou na face da terra. É o que Deus tem preparado para você. Agora, você precisa vencer as pressões. Você tem que suportar, você tem que passar por cima delas. Jesus foi o que mais venceu. Se você vê, por exemplo, quando ele curava alguém no sábado, os fariseus iam lá e pressionavam eles. Não, não pode. Era o que os fariseus diziam. Que triste. E ele ficava como?
firme. Sentou na mesa dos pecadores para comer com eles. Os fariseus também diziam a mesma coisa. E ele permaneceu firme. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem é que tinha chamado ele para o ministério. E ele sabia o que é que ele tinha que fazer e o propósito que ele tinha que alcançar. Quando você se submete às pressões e cede a elas, você não sabe quem é que te escolheu e o que é que Deus tem para você. Que triste isso. Mas eu vejo, por exemplo, muitas pessoas passando por essas situações. Bom, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu já estou quase terminando, versículo 28, diz assim, ó: além das coisas exteriores, o que é que me pressiona? O que é que me oprime? O que é que me tira a paz? O que é que me tira o sossego? Cada dia, o cuidado de todas as... Irmãos, eu não sei se existe um lugar pior para sofrer pressões do que o cuidado com as igrejas. Se tem, eu desconheço. Às vezes, por situações que acontecem, como eu já disse a você, às vezes pessoas que querem ditar as regras do que se deve fazer, como deve fazer, porque assim é melhor. Isso é o quê? Isso é um tipo de pressão. Não, porque senão eu vou sair, porque senão eu vou para outra igreja. Irmão, eu penso que você nunca esteve aqui, se acaso você pensa assim. Entenda o que eu vou lhe falar. Arão não suportou a pressão. Moisés subiu no monte para poder falar com Deus, e Moisés demorou na oração. O povo que Arão ficou tomando conta disse assim: Arão, acho que Moisés morreu. Está demorando demais. Vai que uma besta fera comeu ele, destraçalhou ele. Nós vamos ter que, você vai ter que levantar outro para nos conduzir, para nos guiar. Porque Moisés era aquele que conduziu o povo. E Arão, pressionado, sabe o que ele fez? Um bezerro de ouro. Para o povo adorar. O povo deixou de buscar a Deus e começou a prostrar diante do bezerro de ouro que Arão fundiu, que Arão fez. Sabe qual foi a consequência? 3.000 pessoas morreram. Por quê? Porque Arão não soube lidar com as pressões e fez o que não deveria fazer. Só 3.000 pessoas, foi pouca gente, né? E para finalizar, Provérbios 17:3 diz assim, ó: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o quê? O Senhor testa, experimenta, prova, pressiona o coração de muita gente. Para quê? Para saber se pode contar com a gente ou não. Sabe qual é a minha maior tristeza? É que Deus tem provado muita gente, muitos de nós, e nós estamos reprovando no teste. Deus queria tanto contar com você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, me ajuda a fazer o culto, ainda que você não goste. Diga para ela assim, Deus queria tanto contar com você. Mas quando Ele te coloca à prova, você logo espirra. Você logo desiste. Deus fala assim, agora vai. Aí Deus fala, não foi. Mas Deus está tentando. Como diz aquele hino do Lázaro, eu tenho tentado. É uma grande realidade. E às vezes estamos vivendo assim. Deus está querendo experimentar muitos corações. Será que Deus pode nos colocar à prova hoje? Será que Deus pode pressionar? Cadê a irmã Sueli? Cadê? Aqui! Gente, misericórdia! Compra o pão dessa mulher, pelo amor de Deus. Que coisa gostosa. Inclusive, pode trazer mais um. Eu vou pagar. Hoje eu estou nervoso. Vou até pagar. Olha só, dona Sueli, segundo os padeiros, quanto mais sova a massa, mais gostosa ela vai ficar. O que é sovar? É pressionar. Pega a massa e faz assim. Eita, irmão, que gostoso vai ficar aquela massa.
Tem gente que não suporta esse processo. Se você pressionar, ou se você for pressionado, o que é que vai sair de dentro de você? Deixa para lá, né, irmãos? Agora, olha aqui algo interessante. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. O que é isso aí, irmãos? Está na hora de cozinhar, hein? O que é isso aí? Ah, vocês devem estar tudo com fome, porque nem força para falar vocês estão tendo. O que é isso aí? Agora ninguém sabe isso aqui, ó. O que é? Coloca. Tá vendo que vocês não sabem? Quem falou para vocês que é trem? Vocês são mineiro? Que o mineiro fala trem. Tudo é trem, né? Não é trem. Vamos lá, ó. Os mais experientes, para não dizer os velhos. O que é isso aí? Não. Nossa! É o ancião da igreja. O que é isso aí, Chulim? Maria Fumaça. Você estava no culto das 7 da manhã, não vale, ó. Gente, isso aí é conhecido como Maria Fumaça. Antigamente era conhecido assim. Quem já ouviu falar? Aí, ó, vocês sabiam. Maria Fumaça. Uhul! Pois é, fazendo aquele barulho terrível. Maria Fumaça. Tem a Maria Gasolina, que é aquela mulher que não pode ver um cara que tem moto ou carro, que ela quer... Não tá. Mas deixa isso pra lá. Ela gosta de arrumar um que tem condução. Tem a Maria Mulambo também, que já é outra história. Deixa isso. Então tá, volta para mim na primeira imagem. Vamos terminar o culto, senão não acaba hoje, não. O que é isso aí? Coloca a segunda imagem, por favor. O que é isso aí? O que elas têm em comum? A fumaça? Quem falou para você isso? Hã? Nossa, por isso que vamos pregar para povo inteligente, irmãos. Ambas precisam de pressão para que elas possam cumprir o seu propósito. Então, nem sempre a pressão que enfrentamos, Lucas, é para nos destruir ou vem para acabar com a gente. Mas sim para fazer a gente cumprir o propósito que Deus quer que a gente cumpra. Você já ouviu aquela famosa frase, aquela famosa expressão que diz assim: ah, pastor, ele só vem na igreja se for puxado, se for empurrado. Você tem que senão não vem. Agora entenda. Ambos precisam do quê? Você está reclamando do quê? Está sendo pressionado? Lembra o que nós lemos lá? Bem-aventurado é aquele que suporta a tentação, a provação e a pressão. Dê graças. Em tudo dai graças. Essa pressão que você está vivendo, que você está passando, não vai destruir você. É para você passar por cima dela, sabe por quê? Porque Deus fez você como cabeça, não como cauda. É só um problema. Assim como ele veio, ele também logo, logo vai. Saiba lidar com isso. E não tome decisões precipitadas. A mulher está te pressionando? Fique tranquilo. Está querendo mandar em você? Deixa ela mandar. Ou pelo menos pensar que ela manda. Mas não deixa ser vencido pelas pressões para você tomar decisões precipitadas e acabar pecando e se afastando de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus.